Olá, seja bem-vindo à nossa missão Desperta-te. Nós temos a graça hoje de receber aqui no nosso estúdio nosso irmão João Alfredo, um irmão de caminhada, e o nosso objetivo hoje é bater um bate-papo com ele, saber da sua vida, sua experiência com Deus. E antes de passar a palavra para ele, quero convidar você que não nos segue, passa a nos seguir, compartilhe, curta, comenta e, acima de tudo, reze por essa obra, porque nós estamos aqui com o único objetivo de levar a palavra de Deus baseada na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério da nossa Santa Igreja Católica. Seja bem-vindo, João. Tudo bem, irmão? Salve Maria. Tudo bem, graças a Deus. Salve Maria Santíssima. Amém. Agradeço a honra e o privilégio de estar aqui com vocês hoje. Amém, amém. João, eu queria assim, nós começarmos perguntando quem é o João Alfredo, porque todo mundo conhece o João Alfredo como vereador. Então nós não queremos falar do vereador agora, nós queremos falar do João Alfredo. Quem é João Alfredo? Esse João Alfredo daqui, para mim, é o melhor João Alfredo, né? Com a descrição que você fez da parte, né, interior, cristã, pelo menos o que a gente busca, né? Então eu estou como vereador, né? Mas eu sou advogado, minha profissão dos últimos tempos como advogado. Eu sou também jornalista, sou professor, dei aula há muito tempo, sou casado com a Ariane, estamos juntos há 19 anos, quase 20 anos. Temos 6 filhos. 6 2 filhos. no céu e 4 aqui. Pensa ter mais? Bom, não é algo que a gente está tentando, está buscando, mas estamos abertos à vida, né? Então, é algo que pode acontecer. E é interessante, né, João? Você fala assim, nós temos 4 filhos, né? 6, 2 no céu e 4 aqui. Numa sociedade onde propaga uma cultura tanto de redução, de luta contra a família, né? A gente vê isso hoje até de forma egoísta, né? Hoje nós temos uma sociedade em que muitos não são abertos à vida. E a igreja, a palavra, nos convida a ser aberto à vida. Então, hoje 4 filhos, eles já falam que é uma multidão, né? Exatamente, o pessoal se assusta e, na verdade, é tão, né, comparado, minha avó teve 10, numa vida muito mais sofrida naquela época, dificuldade financeira, né? Você não tinha padaria em cada esquina, você não tinha, né, as opções de escola eram mínimas, mas a gente entende também que o mundo ficou mais complexo, né? Mas a verdade é que o mundo hoje trabalha. Isso está, né, nas revelações de Fátima, está nas profecias muito antigas também, de que a guerra final seria contra a igreja e a família, né? Então, hoje, realmente, ter muitos filhos, em alguns círculos, é considerado, para dizer o mínimo, irresponsável, né? Imprudente, quando não, doido mesmo, que muita gente acha. O Papa João Paulo II falava isso, né? Que as duas grandes instituições, né, e que o demônio usa para atacar é a igreja e a família, né? E você citou muito bem Fátima, quando Nossa Senhora fala que a última batalha do demônio se dará pela família. Então, e a gente vê hoje, nunca como antes, né, um ataque tão forte e tão assim, não é mais velado, né? Porque se você pega aí uns 10 anos atrás, você via um ataque mais velado, os programas de televisão, hoje já está bem descarado, né? Papa São Paulo VI disse que a fumaça de Satanás entrou na igreja, né? Então hoje a gente tem dentro da igreja, talvez a maioria dos católicos defendem famílias pequenas hoje, né? É claro que a gente sabe também que a maioria, o famoso católico de IBGE, né? Mas tem até grupo católico, né? Mães católicas pelo direito de escolher. Não sei se você conhece esse grupo. São católicas. Mães católicas? Entre aspas, que defendem o aborto. Eu não sabia. Existe então, esses grupos? Existe esse grupo. Católicas pelo direito de escolher. Deus do céu. Então é a fumaça de Satanás dentro da igreja mesmo, né? Então não há mais esse constrangimento, como você disse, de disfarçar, né? É o contrário. Eles conseguiram entrar nas instituições, né? E corroê-las por dentro, desmontá-las por dentro, pegar a base, os nossos pilares aí para ir corroendo. E essa luta contra famílias numerosas, né?
essa quase criminalização, mas de famílias numerosas, de ter muitos filhos, é um reflexo disso, né? É um reflexo direto disso. E assim, os antigos falavam assim que a cada filho que nasce, minha mãe comentava muito isso, né? Eu venho de uma família de 8 irmãos, né? Então, eu tive 3 filhos, minha esposa por dificuldade de engravidar não pôde ter mais, mas assim, ainda gerado, né? Quem sabe, adotado, né? Mas a minha mãe falava sempre isso, né? Que os antigos falavam que a cada filho que Deus manda com pão debaixo do braço. Exato. Assim, no sentido Era uma frase antiga. De confiar na providência divina, né? E hoje se perdeu isso no nosso meio, né? Parece que ter filho hoje não é. O casamento era para isso, né? Para gerar. Você pega o livro do Gênesis, a ordem de Deus é crescer e multiplicar, ser fecundos. E isso foi se perdendo. Mas em contrapartida também, quando a gente vê pessoas como o senhor com 6 filhos, né? Pessoas, eu lembro veio aqui no meu coração agora o Hélio Maria, de Brasília, com 8 filhos. E daqui em Unai nós conhecemos tantas pessoas, que Unai, né? Tem muitos que estão com mais de 4, 5 filhos. E aí eu trago sempre em mente a profecia que o Monsenhor Jonas fez para o Brasil, que o Brasil iria reevangelizar o mundo, né? Então hoje, quando a gente conversa com pessoas de outros países, a gente, né, tem alguns contatos, a gente vê que o que está acontecendo no Brasil é único, que são as gerações mais novas voltando, resgatando, né, os nossos valores. E, como eu te falei, quando minha esposa engravidou do 3º filho, muita gente se espantou. Depois do 4, mas hoje já relativamente, está voltando a ser comum. Muitas pessoas como você, que é mais jovem que eu, tem 3 filhos, né? Não está tão incomum mais famílias de 3 filhos. Durante muito tempo era demais, 3 filhos. Era de causar horror, né? Estranheza. Era de causar estranheza, exatamente. Então, eu sou um otimista. Eu acredito que, apesar de estarmos vivendo um momento de crise profunda das instituições, uma crise civilizacional, eu vejo que tem muita esperança no Brasil como esse local onde está renascendo esse cristianismo verdadeiro. Pegando esse gancho, João, a gente vê isso nos próprios eventos, né? Por exemplo, você pega o Desperta-te que aconteceu ano passado, o próprio fenômeno Frei Gilson, tantos sacerdotes, influência digital, pessoas de Deus que vieram para sacudir. Sim. E você falava da profecia de Monsenhor Jonas e realmente, né, alguns meses atrás eu meditava sobre isso, né? E aí vem aquela palavra de Deus, onde abunda o pecado, sobreabunda a graça de Deus. E é interessante porque o Papa Leão, em maio, quando ele assumiu o pontificado, a primeira frase dele é: o mal não prevalecerá. Então, assim, mesmo em meio a tanta tragédia, a tanta corrupção, a tanta morte, a tanta deturpação dos valores, o mal não vai prevalecer, porque Deus sempre tem a última palavra, né? E a palavra dele é sempre vitória, né? E para isso a gente tem que buscar a coerência, né, Thales? Eu tenho falado muito isso em todas as minhas conversas, até no meio político. A gente tem que ter coerência de vida. Então, a primeira transformação é dos nossos corações, das nossas famílias, né? Então, eu não posso estar na política defendendo, né, os valores cristãos, o resgate de tudo, e na minha vida privada não viver isso. Então, se eu sou católico, eu tenho que estar aberto à vida, tenho que buscar comunhão diária, se possível, oração do terço, enfim. A gente não pode dar o que a gente não tem, né? Em outras palavras, vida de santidade. Exato. Olha, assim, nós gravamos aqui no final do ano uma chamada falando, porque assim, chega no final do ano, todo mundo fala, eu quero comprar um carro, faz projetos, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas a gente não vê mais o maior de todos os projetos, que é ser santo. Sim. E a gente falando sobre isso é interessante, porque foi perdendo isso no nosso meio católico. O cardeal Suínes, que foi um grande cardeal, acompanhou o movimento carismático, ele é belga,
E numa entrevista o repórter perguntou para ele assim, o que é ser santo? O que é ser santo? E o cardeal vira para o repórter e fala assim, ser santo é ser católico. Porque a ideia para o cardeal é isso, que todo católico, o objetivo dele é a santidade. Então, se você é católico... De verdade. De verdade, aí que está a palavra, né? Porque católico vai à Santa Missa, que procura confissão, adoração, Eucaristia. É interessante você dizer isso, porque eu estava vendo uma interpretação de um dado... as pesquisas sempre têm mostrado assim, que o número de católicos está diminuindo, pelas pesquisas do IBGE. Mas a verdade é que os católicos de IBGE estão diminuindo. O pessoal que antes falava que era católico porque isso dava status, mas não vivia isso, né? Não buscava a santidade, hoje para que ele vai falar que é católico? Não dá, né? Não dá status. Mas a gente observa empiricamente que os católicos de verdade estão aumentando. E sobretudo entre os jovens. Então é onde eu digo do meu otimismo, porque a gente vê a comunidade evangélica também, né? Quando a gente fala de política... Os cristãos, de modo geral, né? Vamos colocar a comunidade assim, evangélica mais conservadora também vem crescendo muito, que busca mais coerência. E eu, né, na política, eu sigo muito o que o padre Paulo Ricardo fala há muito tempo, que na política é muito importante nós estarmos unidos com os evangélicos. Porque senão fica muito fácil para os anticristãos, para os comunistas, para os satanistas, para os ateus. E a gente vê que quando há essa união, é quase imbatível, né? Então, assim, é importante dizer disso, né? Isso floresce no Brasil também, não só dentro da Igreja Católica. A gente falando sobre essa questão de coerência, de santidade, eu lembro aqui, ô João, uns 2 anos atrás, eu sou professor, né? E na escola eles fizeram uma comemoração por Dia dos Professores. E aí, depois foi o Dia dos Pais, e nessa escola que eu trabalho, eles fizeram uma dinâmica para os pais. Então, era escola com pouquinho, no SESEC, que é pouquinho professores. Então, o que eles fizeram? Nós não sabíamos, os professores pais. Eles entraram lá na nossa... conseguiram entrar em contato com nossa esposa e conversar com nossos filhos e fizeram a dinâmica. A dinâmica era o seguinte, era perguntas e respostas do que o pai mais gostava. Uhum. E aí, colocou os pais sentados e aí outros professores pegaram lá e falaram assim, ó, esse pai, ele gosta disso. E aí todo mundo tentava adivinhar o que o pai... quem era o pai. Aí então falava assim, ó, comida preferida. Aí falava assim, lasanha, que era a minha. Aí falava assim, ó, esse pai gosta de lasanha. O hobby preferido. Aí falava assim, ó, o hobby desse pai, ele gosta de ler. Aí eram vários pais, várias pessoas com 5 pais, 5 papel. Aí falava assim, o sonho. Aí um falava assim, é ter uma Land Rover. O outro é ter um apartamento, comprar uma casa na praia. Aí quando chegou na mulher que estava segurando, falou assim, ó, o sonho desse pai... Aqui, ó, o sonho desse pai, ela começou a rir. O sonho desse pai é ser santo. E aí, cara, todo mundo lá começou a rir. E foi a maior chacota, pensa. Aí todo mundo olhou para mim, que já sabia que era eu, né? E assim, foi 2 coisas muito fortes que eu aprendi nesse dia, João. Por quê? Primeiro, nós como os pais, e você sabe disso, os nossos pais nunca ficaram preocupados com o que nós íamos ter, o que nós pensávamos dele. E o pai também tem que estar preocupado com o que o filho pensa de mim. Não, o filho tem que ter respeito pro pai e pronto. Mas assim... A primeira coisa que me marcou foi isso. Meu filho pensa que eu quero ser santo. Que ótimo, né? E esse é o desejo, o sonho do meu pai é ser santo. Eles deduziram isso. A resposta era dos filhos, né? Dos filhos, os filhos que colocaram. E a segunda coisa que eu achei muito interessante foi assim, quando eles começaram a rir, eu parei assim, perguntando assim, isso deveria ser o desejo de todo cristão católico, de todo cristão batizado, de todo cristão, mesmo que for de outra denominação. Viver a santidade. Viver a santidade. A santidade já não está mais no nosso horizonte de vida. Então, e aí eu lembro aqui do cardeal Raniero Cantalamessa, que vai falar assim, quando ele falava assim que, citando São Roberto Bellarmino, que tem um livro que fala sobre a felicidade dos santos. E aí a felicidade do santo é a vida de santidade, que Deus nos colocou nesse mundo para ser santo. E aí Raniero Cantalamessa vai falar assim, olha, se você não vive a santidade, você não atingiu o seu objetivo.
Então, muito mais do que ser pecador, que é o contrário de santo, você é um fracassado. Então, quem não vive a santidade, pode ser na política, pode ser em qualquer área da sua vida, dentro da sua família, você é um fracassado. Então, isso é muito forte para nós hoje. E principalmente no meio político, né? Sim, sim. É como se a gente fosse citar aí, né, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino, ele pegou o sistema aristotélico e colocou Cristo nele, né? Então, cristianizou, né? E ele diz isso, né? Tudo se realiza, só encontra a felicidade, a plenitude, quando ele atinge aquilo para o qual ele foi criado. Então, ele dá alguns exemplos, né? O cavalo, quando ele está galopando, quando ele está, né, cercando, ele é um cavalo diferente que aquele cavalo que fica ali puxando carroça, ou que for, enfim. O leão preso, o leão... Então, a mesma coisa somos nós, né? Eu não nasci para ser advogado, não nasci para ser jornalista, pai de família, muito menos vereador. Nasci para buscar a santidade, buscar o amor a Deus, para amar a Deus, né? Que a santidade é isso, né? Amar a Deus como Ele nos amou. O dia que nós formos capazes disso, se formos, nós teremos atingido a santidade, né? Então, eu acho que a conversão é isso, né? A gente passa muito tempo buscando aquilo que nos inquieta, buscando saciar, né? Uma busca interior que a gente não entende e, na verdade, a gente nunca alcança enquanto a gente não entende que essa busca é a busca por Deus, né? É um pouco de Santo Agostinho, né? Tarde te amei, beleza antiga e tão nova, eis que procurava fora o que estava dentro de mim. Exatamente. A minha história de conversão foi muito assim. Eu tinha muito essa necessidade, essa busca e aí fiz de tudo para buscar. Eu quis morar fora de casa, nem precisava. Estava fazendo faculdade em Brasília, mas quis ir para uma faculdade fora. Antes eu quis fazer intercâmbio, me esforcei muito para conseguir fazer um intercâmbio e morei fora. Depois, durante a faculdade, consegui outro programa de intercâmbio pela faculdade, fui morar fora também. E sempre nessa busca. E depois, uma busca mais filosófica, mais pela razão, um pouco como Santo Agostinho também, até que você tem um choque da realidade, né? Que também aconteceu com ele, como acontece na vida de tantos santos, né? De tantos cristãos. Quando você tem aquele choque de realidade, aquela pancada da realidade, com algum episódio trágico na sua vida, né? Ou cada um tem a sua experiência pessoal, em que você se rende a Deus, né? Você desiste de compreender e busca viver. Então, eu acho que a conversão é exatamente quando você desiste de lutar contra Deus, quando você percebe que Ele está dentro de você. E é fácil de dizer, mas é difícil de fazer, né? Isso aconteceu tem quanto tempo? Então, isso aconteceu muito especificamente, como eu fui criado numa família católica. Né? Vocês são quantos irmãos? Só dois. Só eu e um irmão. Seus pais moram aqui? Como é que é? Minha mãe é falecida, ela faleceu quando eu tinha 11 anos. E eu tenho uma segunda mãe, né, a Betânia, minha madrasta, mas eles moram em Brasília. Mas eu morei aqui até essa época. Depois morei com a minha avó muito católica, uma mulher teve 10 filhos, enfim, um exemplo aí muito forte para mim. E aí, depois, como é comum a tantos, né, tive um momento de muito afastamento de Deus na adolescência. E aí foi quando eu errei por vários caminhos, né, e buscando onde não estava, né, buscando Deus e buscando a felicidade, a alegria onde ela não estava. E depois, um episódio muito forte foi quando minha esposa ficou grávida. A gente não era minha esposa na época e antes teve um episódio também de uma amiga que a gente se conhecia muito e foi se perdendo pelo caminho e se envolveu com drogas e ela teve um surto psicótico e eu conversei com ela e aquilo me impactou muito, assim, conversar com uma pessoa completamente transtornada e saber que aquilo foi pelos descaminhos da vida, né? Uma escolha de uma vida afastada de Deus. E aquilo me impactou muito, até de me sentir um pouco responsável, né? Porque quando você convive com uma pessoa e não consegue entregar nada de bom para ela, levar ela para um bom caminho, né?
E logo depois, poucos dias, foi quando teve a notícia que a minha esposa estava grávida. E foi diante dessa percepção da nossa fragilidade diante da vida, de situações que você não tem como resolver, você não tem domínio, escapa a sua racionalidade, que muitas vezes é quando a gente se entrega a Deus desistindo de entender, né? Então foi um momento que eu resolvi experimentar uma vida realmente cristã, realmente católica, que eu já vinha investigando, passei por muitas investigações, até eu já tinha entendido assim, acho que Deus existe, se Deus existe, é o nosso Deus cristão. Entre as denominações cristãs, a católica foi a que me pareceu mais coerente e testada, né? Coerente e testada ao longo da história, com autores que eu fiquei muito impressionado quando eu conheci. Eu estudei filosofia um tempo na UNB, antes de fazer o jornalismo. Então, quando eu conheci Santo Tomás, a obra de Santo Agostinho, Santo Afonso de Lingório... Tem como não apaixonar, né? E é espantosa a envergadura intelectual, a obra deles é uma coisa completamente contrária ao que nos pregam hoje, de que a igreja ela é anti-ciência. Nunca. Ela é contra a racionalidade e é o oposto. É o oposto. E eu devo muito disso à obra do professor Olavo de Carvalho e ao padre Paulo Ricardo. Tem o professor Braulio também, que é meu primo, é um dos fundadores do Escola Sem Partido, um movimento muito... E de muitas conversas. E então, assim, eu já tinha esse arcabouço intelectual racional, né, de estar convencido racionalmente, mas não vivia essa experiência, né? Você passou similarmente aquilo que Santo Agostinho fez, né? Santo Agostinho leu a Sagrada Escritura toda, livre de influência de igreja, porque ele queria ter sua própria interpretação, análise, todo o seu conhecimento filosófico ele já tinha. Sim. E para depois ter uma experiência realmente de Deus, que é aquela que transforma mesmo e que dá sentido àquilo, né? Exato, exatamente. Mas o conhecimento nunca foi, pelo contrário, né, João? Ele te deu base, né? Totalmente. É o que a gente fala a esfera teológica, né, que é essa esfera mais racional, e a esfera teologal, que é a da experiência, né? Isso é muito importante porque se você não tem a base racional, a gente fica muito fugaz, né? Quando a gente fica só nas emoções, e é uma falha de muitos grupos, né, dentro da igreja, que ficam muito só nessa parte. Nessa área, né? Muito sentimental. O nosso sentimento, ele é muito volúvel, né? Muito fugaz. A hora que eu estou feliz e a hora que eu estiver triste, como é que eu vou manter aquela minha vida de oração? E o sentimento, ele é enganoso também, né? Nós não podemos... Deus me falou ao coração. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o sentimento é assim. Então, ele engana demais. Ele não é uma coisa muito clara. E assim, na sua visão, João, né, você teve uma formação intelectual muito sólida, né? Você teve contato com escritores muito sólidos. Você citou São Tomás de Aquino, né? Então, assim, o grande doutor Angélico, não existe teologia sem Tomás de Aquino. Exatamente. Moral e tudo mais. Você citou Santo Agostinho, você citou contemporâneos nossos, como o padre Paulo Ricardo, o professor Olavo. E, assim, olhando hoje para a nossa experiência hoje, né? Dentro da Igreja Católica, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para você. Do seu ponto de vista, falta muito esse conhecimento? Existe hoje, é claro, a gente não vai negar. Sim. Que existem muitas pessoas que têm isso, mas assim, no geral, o nosso povo católico. A gente vive uma crise de conhecimento muito grande, né, Thales? Uma crise da educação, né? Se formos dizer assim. Então, nós certamente temos uma crise muito grande do conhecimento também. Isso é um problema dentro da igreja, porque eu fico refém, escravo dos meus sentimentos, né? Das minhas paixões. E isso é muito perigoso. Então eu vejo pessoas assim... Outro dia eu estava conversando com a pessoa, eu separei do meu marido, porque... Não, eu pensei muito, eu pus diante de Deus, pus em oração, e veio no meu coração que eu tinha separado do meu marido. Eu falei, isso não foi de Deus. Então, assim, se a gente não tem uma base racional, e a Igreja Católica é muito coerente nisso, por exemplo,
as aparições marianas, né? Quem não é católico não sabe, mas a igreja tem um rigor tremendo para reconhecer uma aparição mariana. Sim, tanto é que a primeira atitude da igreja, desculpa te cortar, é duvidar. É duvidar, e é uma obviamente. forma de guardar a aparição, né? Sim. Medjugorje até hoje não é reconhecido. Simbres, enfim. E quais são os critérios? O primeiro critério, se ela vai contra o evangelho, contra a doutrina, contra o magistério e a tradição, já está descartada, né? Não tem uma nova revelação. Então, você pôs em oração, bom, é diferente, né? Se o esposo dela estivesse usando de violência contra ela, uma situação que ela pudesse, né, separar corpos, né? Mas não era a situação, era uma coisa realmente de eu não estou feliz. Então, é claro que isso não veio de Deus. Então, ficar refém do teologal, desse sentimento, é muito perigoso. O problema hoje que nós banalizamos a educação, né? Não sei se você concorda, agora eu estou falando como professor, né? A educação no Brasil é uma educação falida, né? Isso é um fato. Tragédia. É uma tragédia, a gente vê isso, virou mais lutas por ideologia. O professor Braulio, que eu comentei, ele é pós-doutorado, né? Deu aula na UNB a vida inteira lá na educação. E ele fez um estudo comparando Singapura, que fez uma revolução através da educação do país, no curso de pedagogia, que é licenciatura, as mulheres que vão ensinar as crianças, alfabetizá-las, né, ensinar o beabá, elas tinham lá 5 disciplinas, pode ser 4 ou 5, tá? Estou falando de mais 4 ou 5 disciplinas de matemática e da língua, né, a língua deles, língua materna, e uma disciplina de filosofia, uma disciplina de sociologia, de questões, né? Enquanto que aqui, no curso de pedagogia, elas tinham 4, 5 de filosofia, marxismo cultural, e uma de matemática, uma de português. Então, quer dizer, o principal que ela tem que saber é ensinar português e matemática para as criancinhas, né? Mas nós estamos falando das professorinhas que vão dar as séries iniciais. Então, aí você vê a tragédia da nossa educação é essa, porque tudo virou ideologia, né? E é bom chegar nesse ponto, Thales, você me permite estender aí na resposta? Eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo de ver o Papa Leão XIV se posicionar firmemente contra as ideologias. E é onde é muito providencial ele ter escolhido o nome dele em homenagem a Leão XIII, né, que nós comentávamos, por ele ter criado a doutrina, né, a Rerum Novarum, que trouxe a doutrina social da Igreja Católica. A base, né, para tudo. E hoje a gente vive uma crise muito grande entre direita e esquerda. Eu, na política, eu me coloco como de direita, mas para as pessoas entenderem, né, para a maioria das pessoas entenderem o que eu acredito e o que eu defendo. Mas a realidade é que hoje direita e esquerda significa muito pouco. E um verdadeiro cristão, um verdadeiro católico, ele não se coloca em nenhum desses polos. Ele defende a doutrina social da igreja. É o que a igreja sempre defendeu, defende e sempre vai defender. Ela nunca fica pro lado de partido de direita nem pro lado de partido de esquerda, jamais. Mas o meu padre, né, é da esquerda, o meu padre é da direita. Não, a igreja não é da direita nem da esquerda. Se o seu candidato ele defende aquilo que a doutrina social defende, isso é o candidato da igreja. Direita e esquerda, você sabe de onde que veio o termo direita e esquerda? Não. A origem de direita e esquerda foi na Revolução Francesa, quando teve a reunião, a Assembleia Nacional Constituinte, quando, né, vamos fazer uma coisa nova, né? Derrubar esse sistema aqui monárquico, autoritário, tal, e totalitário, e vamos, nem existia esse termo totalitário, mas fazer algo novo, né? Que foi o que veio depois na República Francesa. E aí sentaram do lado direito da mesa o grupo que era menos radical, e do lado esquerdo o grupo que era mais radical. Então, que eram os girondinos e os... aí havia a terminologia. Os girondinos e os... Agora me fugiu. Enfim, jacobinos. Girondinos e jacobinos. Então, o que é importante? Claro, os girondinos era melhor. Mas os dois eram frutos da mesma revolução. Os dois estavam contra o Estado e a Igreja, a monarquia e a Igreja. E hoje parece fácil falar contra a monarquia, né? Mas existem monarquias ainda hoje no mundo e que são muito melhores do que o Brasil, em termos de
de menos corrupção em termos de governo. O Japão é uma monarquia, a Suécia é uma monarquia, a Espanha, a Inglaterra. Se nós formos olhar e pegando a sua fala, os dois tiveram a mesma origem. O da direita e da esquerda, que lutava contra a igreja. Contra a igreja. Então, se a gente for olhar na raiz, na origem, tanto a direita como a esquerda eram opositores a... E da Revolução Francesa vieram as ideologias. Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? A liberdade inspirou o liberalismo, que na verdade já vinha de antes, né? Autores, mas na forma política reforçou. De forma mais organizada, né? Sim. A igualdade veio o socialismo e da fraternidade o fascismo. Então, a luta do cristão é contra as ideologias em geral. E aí eu costumo me classificar como conservador na política. Porque o conservadorismo, a rigor, ele não é uma ideologia. O conservadorismo ele é uma postura diante das situações, diante da vida. Ele começou como movimento político nessa época também. Na Inglaterra, o Edmund Burke, que é considerado o primeiro autor conservador moderno, né? Onde eles... E a produzir material também, né? Sim, a produzir muito material. E ele se assustou com tudo aquilo que estava acontecendo na França e se levantou contra, escreveu contra, ele era do parlamento inglês. E aí surge o conservadorismo contra todas essas ideologias. Mas o conservadorismo é isso. Eu gosto de resumir ele na seguinte forma. O revolucionário, né, o ideólogo revolucionário, a pergunta dele é por que não? Vamos ensinar sexo nas escolas a partir dos 6 anos de idade, por que não? Vamos falar de transexualismo com as crianças de 6 anos de idade, por que não? Vamos provar o aborto até a 20ª semana, por que não? O conservador ele vai sempre se perguntar por que sim. Não, peraí, nós estamos fazendo uma mudança aqui na raiz de tudo que a gente sempre viveu. Por que nós vamos fazer isso? Por que sim? Vamos ter cuidado, é uma postura de prudência. E é claro que dentro de uma sociedade, uma civilização, né, civilização ocidental, na verdade, ela é o cristianismo. Não existe civilização ocidental sem o cristianismo, né? O cristianismo, até Bento XVI vai falar isso, né? Ele molda o estilo de vida da civilização ocidental. Não existe a civilização ocidental como nós conhecemos sem o cristianismo. É uma desonestidade intelectual dizer isso. Você falando aí de política, teve um momento assim, João, foi aquele momento que eu descobri minha vocação na política. Como que se deu? Eu estou perguntando isso e eu coloquei essa intencional porque eu estava pregando um congresso de Cristo Rei em Riachinho. E aí estava eu e um amigo, você vai saber, ele falou assim, Thales, aconteceu isso, estávamos em Brasília, e falou assim, fulano, você vai candidatar. Eu disse, não é eu, mas tem o fulano aqui. E ele nem pensava. Então você já sabe a história. Mas assim, eu achei interessante, porque eu achei interessante porque as pessoas pensam assim, João, eu sou popular, igual as pessoas, porque sendo candidato a vereador, todo mundo te conhece, sim, tudo. Eu falei assim, eu não me sinto tenho vocação para isso. Mas assim, o que a gente percebe é que, na grande parte, não é a maioria, a grande parte faz assim, já vai fazendo um trabalho, tal, e quando se vê, já está lá dentro. Mas assim, às vezes nem sabe quando surgiu a vocação em nós, e você como homem de Deus, e nós como pessoas espirituais, às vezes a gente entende aquele chamado num dado específico, num momento específico. Como que surgiu? Hoje eu acredito cada vez mais na providência divina, né? Que Deus vai... tem aquele dilema, né? Se a gente tem um destino definido ou se é tudo ao acaso, né? Uhum. Eu gosto daquele filme Forrest Gump, no final ele fala que é uma mistura das duas coisas. A gente é como uma pena voando, mas a gente cai onde a gente tinha que cair. Então, como eu falei, eu fiz muitas coisas na minha vida, tive muitas profissões, vaguei aí por muitos caminhos, mas hoje eu sinto que eu caí na minha vocação. Mas eu nunca busquei isso, por isso que eu falo muito, que eu acredito muito na providência. Minha família, do lado da minha mãe, tem muitos políticos, mas a família do meu pai é avessa à política, então a gente sempre foi assim, da opinião de que era uma coisa ruim.
Quando eu comecei pelos estudos, né, os cursos do professor Olavo de Carvalho, do padre Paulo Ricardo, eu fui vendo a importância da política, né? É fundamental no mundo, principalmente no momento de crise que a gente está vivendo. Então passei a me interessar cada vez mais, estudar cada vez mais. Quando eu voltei para Unai, você está numa cidade pequena e você entender e gostar de política, inevitavelmente você começa. Então comecei a ser procurado e a participar nos bastidores. Mas nunca com intenção. Nunca com a intenção de me candidatar e o pessoal sempre me convidando a me candidatar. E aí nessas últimas eleições, por tudo que a gente vem vivendo, né? E pondo em oração, como eu disse, a gente vai sentindo um chamado. E vai observando as pessoas, falando, cara, poderia ser por ali, poderia ser por aqui. E aí teve esse momento, depois de ter muitas decepções também com pessoas que a gente vinha formando algumas pessoas. E aí na hora H a pessoa saiu do grupo, às vezes por uma questão de dinheiro que recebeu de outro grupo, ou às vezes por falta de maturidade, por não entender, né, o tamanho, a importância da batalha que a gente está. Aí fomos nessa reunião lá no deputado Eros Biondini, né, que é um grande pregador, um missionário da igreja. Só para quem nos acompanha e está nos seguindo, ficar situado. Você passou por todo esse processo e tudo mais, via as coisas, mas nunca teve interesse de se candidatar. Aí você foi acompanhar outras pessoas em Brasília. Vai surgindo no coração o desejo, né? O desejo de ver, assim, que perceber que você está mais preparado, né, do que outras pessoas, preparado no sentido de entender o momento que a gente está vivendo histórico, entender o que a gente precisa defender hoje, que é isso, de os valores cristãos acima de qualquer coisa, acima de direita e esquerda. E aí veio essa oportunidade, fomos a Brasília, estávamos com o então candidato a prefeito, né, Rafael de Paulo, que era evangélico. Então a gente falou da importância dele, né, ter um contato político com católicos. O Eros Biondini é a maior referência católica, sobretudo de Minas, né, um missionário cristão exemplar. E aí fomos lá, e estava o Léo, né, o Léo da comunidade Filhos da Misericórdia, que tem uma amizade de longa data aí com o Eros, né, de pregações e tudo mais. E fomos lá no gabinete do deputado Eros, e lá na frente dele, o pessoal já vinha falando comigo que eu devia candidatar, ele queria que o Léo fosse candidato. E aí ele falou, Léo, sai lá em Unai, nós precisamos de um católico raiz lá, conservador, de verdade, para a gente apoiar em Unai. E aí o Léo lá falou, não, eu não vou, não tenho interesse, já meditei, já pus em oração, mas o João vai. Foi de jeito. E eu falei, o João vai. E aí a gente brincou e tudo, e aí o Eros falou, não, então vai, já vou pôr em oração, se você for, vai ter meu apoio, você vai ser meu vereador lá, vai ser o vereador da Chiara, minha filha, então ele é deputado federal e tem a Chiara estadual. Você vai ser do nosso grupo Corrente do Bem, vai ter todo o apoio. Já destinou, naquele momento, ele estava destinando umas viaturas, destinou uma para o Unai lá na reunião, mas, acima de tudo, eu tive pela primeira vez experiência com um católico de verdade na política. E me identifiquei demais com a conversa, com tudo, né? Ele fez um momento de oração, as orientações que ele deu, né? E procurei saber mais sobre ele. Eu falei, caramba, eu tinha muito medo da política me afastar da igreja. Muito medo. Então eu fugia muito por isso. E aí eu vi, conhecendo ele, que era possível manter essa coerência e até aprofundar essa busca dentro da política. E aí eu saí de lá candidato a vereador. Entrou como visitante. Entrei como visitante. E saiu como candidato. E aí, assim, esse era um medo real que eu tinha. Eu vinha há alguns anos com uma vida mais reclusa, sabe? Dedicada muito à minha comunidade, à minha família e ao trabalho, cada vez mais. Você participa de pastoral hoje? Ou... Hoje eu não estou em nenhuma pastoral. Eu sou da comunidade Olhar Misericordioso. Ah, tá. E já fui catequista, enfim, encontro de casal, pastoral familiar, participei de muitos movimentos e hoje eu até pela missão, eu encaro como uma missão, né, de fé e política que demanda muito, mas eu participo da equipe do FIG também, na formação integral do jovem, né, que você conhece. Eu vi o senhor também no encontro de homens também, né? Ah, sim, eu participo também. Participou lá também? Do acampamento São José. Acampamento Tem um grupo que se reúne toda quarta-feira aqui no prédio,
no Edifício Noroeste, das 7 às 7h30 da manhã. É um grupo ligado ao Opus Dei. Eu participo desse grupo também, né, que tem esses encontros aí semanais. É o Sérgio. Sim, doutor Sérgio, né? Doutor Sérgio. Então são grupos que me ajudam a manter essa busca, essa coerência. Isso dá a base, né, João? Porque a gente é muito fácil de se perder, né? Sim. Ô, João, assim, duas coisas vendo você falar que é interessante, porque Deus vai nos formando na trajetória. Eu olho muito assim, né? No chamado de Moisés. Quando Deus chama Moisés para liderar o seu povo, Deus prepara Moisés primeiramente. Moisés passa 40 anos cuidando de ovelhas, para depois passar 40 anos levando o povo para o deserto. É verdade. Então, Deus usou toda a sua experiência, né, a formação intelectual, às vezes as noites escuras, as perdas também, as crises de fé que todo cristão tem, para te preparar para este momento. Né? Foi fazendo você ter assim percepção mesmo das coisas, né? Então, vivi muitas crises. Quando a gente resume assim, dá a intenção que aí foi fácil, né? Você se converteu e aí sua vida ficou linda. A gente sabe que não é assim. Não é assim. Meus maiores problemas da minha vida vieram depois da conversão, certamente. Então, assim, esses momentos de deserto, como você falou, né? E é importante, João, porque as pessoas que nos acompanham falam assim, vê o João hoje... o cara tá lá, posta lá, tem 50 mil, parabéns, viu? 50 mil seguidores. Obrigado. Isso Parabéns ao nosso... ele tem um pouquinho de parcela, você é o astro de lá. Ele só mexe com o algoritmo. Só mexe com o algoritmo. Mas assim, aí vê lá o João, tá lá com a vida, o cara só fica lá no ar-condicionado, é advogado e tal, tá lá no... Mas assim, não vê a trajetória, né? E as perdas, a renúncia. E eu gosto sempre de falar para as pessoas assim que no reino espiritual nós somos valorizados não pelo que nós temos, mas pelo que nós perdemos para ter o que nós temos. Exatamente. Então assim, foi muita renúncia, muitas perdas, mas Deus vai nos forjando com tudo isso. Aquela frase que eu gosto muito também, né? Que é mar bravio que faz bom marinheiro, né? Então eu não poderia, hoje eu tenho plena consciência, eu não poderia jamais ter entrado na política antes, quando eu tive outros convites, como eu falei, porque eu certamente teria me perdido, teria perdido minha alma. Não porque a política corrompa, eu não acredito muito nisso, mas ela é um local propício para quem está corrompido, está perdido, está sem referências, base, né? e ir embora, né? Embalar no erro. Então, eu gosto de falar muito do círculos concêntricos, né? Então, assim, são ondas e aquela famosa, o Jordan Peterson, né, fala muito, mas tem muitos que tratam disso, que é querer salvar o mundo sem arrumar a sua cama. Então, Deus me deu a oportunidade, eu olhando para trás, eu vejo que Ele freou muito a minha vida em muitos momentos, até... eu entender que entender não, depois que eu fui entender, né? Mas eu, por força do destino, primeiro consegui me ordenar como pessoa, como indivíduo, entender que Deus, né, estava dentro, depois ordenar uma família. Minha família não começou de forma ordenada, como eu mencionei, né? Minha esposa ficou grávida, a gente não era casado, não era nem namorado, e eu consegui ordenar uma família, filhos. Depois ordenar, né, passar a ter um equilíbrio ali de relações, então participar da sociedade. Né? Aí participei de vários grupos da igreja, eu participo do Rotary há muitos anos, tive a oportunidade de empreender e não dar certo, uma empresa, né, que eu tive, que quebrou, e consegui reerguer, ordenar a minha parte intelectual, de ter uma disciplina, independente de estar bem financeiramente, independente de estar feliz, de estar triste. Eu tenho uma rotina há muitos anos de oração, de estudo, de convivência familiar. Então, é a partir de estar nessas esferas ordenadas que eu acredito que você está pronto para ir para uma esfera maior como essa, que eu me senti chamado para essa esfera da política, de talvez atuar bem no município.
Então, às vezes, o pessoal já começa assim, vou começar a bombar no Instagram para candidatar a deputado federal, a senador, e aí você está dando, muitas vezes, um salto, né, e não vai dar certo. Aí são as centenas de pessoas que a gente viu que deu esse salto na política e depois se perdeu. Quantos que a gente fala, né, que se elegeram como cristãos, defendendo esses valores, depois que chegaram lá se perderam completamente e passaram a defender o oposto disso. São muitos exemplos que a gente poderia dar. Não dá para falar que é cristão e só nesses momentos depois defender levantar outras bandeiras. Isso a gente fala para o político, né? E também para o eleitor. Não tem como você falar que é cristão e vota como pagão. Exatamente. Vota em político que aprova aborto, que vai contra a família. Porque nós sabemos hoje que existe uma engenharia social para destruir a família. Eu ia trazer o livro para mostrar para o senhor. Não sei se o senhor teve oportunidade de chegar até as mãos do senhor, que é um livro de um advogado argentino, cristão, que fala sobre a ideologia de gênero, né, como uma engenharia social. E ele fala sobre que que essa artimanha, esse ataque do demônio já sempre teve para destruir a igreja, para destruir a sociedade. Então, a ideia dele era o quê? Agora é mudar a ideia que se tem de família. Porque se você muda a ideia que se tem de família hoje... e o Papa Leão foi massacrado, né? Logo que ele começou a deixar claro aquilo que sempre foi óbvio para a igreja: a família é homem e mulher. Sim. Nada mais do que isso. E mais do que para a igreja, né? As pessoas às vezes se chocam, mas na Constituição Federal do Brasil está lá que a família é formada pela união de homem e mulher. Então você pode espernear, pode fazer o que for, mas é o que está. E aí o que acontece? O que é o que a gente vive hoje na política? E aí é um ponto importante mais da gente falar aqui, já que a gente está falando muito de fé e política, né? Entender que o cristão hoje na política, porque assim, você ser contra o aborto no Brasil é relativamente fácil, porque você vê todo plebiscito que tem, você não vê nenhum político defendendo o aborto na eleição. Porque então, dar voto é ser contra o aborto mesmo. Então a gente cita isso porque é o óbvio. Mas o verdadeiro cristão na política, ele tem que defender os pesos e contrapesos que a gente fala, a diluição do poder. A concentração de poder que a gente vive hoje no mundo, não é só no Brasil, ela é totalmente anticristã. A gente precisa compreender isso. Você vai escolher falando aí para quem está assistindo, se você vai escolher um candidato a qualquer cargo, procure saber se esse candidato é contra a concentração de poder, das mais diversas formas, porque a concentração de poder é que vem facilitando ao longo das décadas, dos séculos, essa manipulação dos nossos valores. Porque o que acontece? Vou dar esse exemplo aí da política e da questão da família. Tudo bem, vamos mudar o conceito de família no Brasil, que é a tese do Barroso, ex-ministro, né, do STF, que saiu agora recentemente. É um modelo que está ultrapassado. Em outros países aí já está sendo visto de outras formas. Tudo bem, mas aqui no Brasil não tem nada mais basilar de uma sociedade que a definição de família. E se aqui no Brasil a Constituição, está lá no preâmbulo, foi dedicada a Deus, está no preâmbulo da Constituição, isso não é falar de religião, isso é falar de direito. E a família é a união de homem e mulher, vamos mudar? Beleza. Se nós como cristãos formos fracassados e a maioria da população entender que, de fato, isso não é mais o modelo de família para nós perdemos. E aí vai mudar a Constituição. Mas como isso não acontece, que não é a opinião da maioria dos brasileiros, então o que eles fazem? Vão via STF. E isso é uma concentração de poder gigantesca, porque você mudar no Congresso, você tem que convencer 2/3 de 513 deputados e uma maioria de senadores, 81 senadores. Para você fazer esse convencimento não é fácil. Está todo mundo ali com medo de perder a política, todo mundo tem diversos interesses, até corruptos, mas é um ninho de gato ali, né? São 11 ministros do STF. É mais fácil. Se você convencer 6, você forma a maioria. Em muitos casos, vai por decisão monocrática, então você só precisa convencer ou comprar um. E, de repente,
com um ou 6 ministros, você muda o conceito de família de uma sociedade. Isso é muito sério. Isso é muito sério e isso não começou ontem aqui no Brasil. Isso está acontecendo gradativamente. Tem obras sobre isso, mundo afora. O Barroso ele defende isso com base em textos de autores internacionais, né? O parlamentarismo constitucional, o presidencial, enfim, são vários termos, várias teses. E existe um autor, que é o Bertrand Juvenel, um francês muito importante, apesar de muito pouco conhecido, que ele analisa e descreve ao longo da história a questão da concentração de poder. E é um processo gradual ao longo da história. A gente vive um ápice hoje de concentração de poder, em que pese o discurso que a gente vê ao contrário, que a gente vive o ápice da democracia. Mas não é verdade. Seria uma pseudo-democracia. Sim, a concentração de poder que você tem hoje no Estado moderno, ele dá o exemplo, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha, quando se unificou em 1870, antes da unificação, havia centenas de duques, viscondes, barões. A nobreza, cada um era um núcleo de poder, cada um tinha a sua força militar. Para o rei tomar uma ação em nome de todos era um processo extremamente difícil de convencimento. Cada feudo, cada local tinha a sua. Quando você unifica o Estado, você passa a ter uma burocracia ali de secretários, 10, 12 secretários que tomam as decisões. Então, a Revolução Francesa, em que pese parecer que foi uma democratização, acabar com o poder absoluto do rei, na prática não foi isso que aconteceu. Na prática, esses reis que... Aí é claro, as pessoas pegam assim 1000 anos de feudalismo e pegam momentos pontuais para dizer que haviam reis absolutistas, né? Claro que havia, mas isso foi num momento muito específico. Então, na verdade, nas monarquias, a maioria delas, você tinha uma divisão de poder imensa. Depois, com o Estado moderno, o que acontece? O Estado passa a ser... Ele tem o monopólio da força. A gente não pode montar um exército privado, uma milícia. Você não pode. Então, você passa a ter uma concentração de poder muito grande. E hoje a gente está vivendo o ápice disso na história. Os blocos de poder que tem hoje no mundo, né, tá muito evidente isso hoje. Os Estados Unidos, né, com o atual governo Trump, ele está tirando as máscaras, quer dizer, esse negócio de multilateralismo aí, vamos parar com isso, que isso é uma farsa. Quem manda mesmo somos nós, a Rússia e a China. Quem tem exército mesmo, quem tem poder nuclear. Ele só definiu e deixou as claras. Está deixando quem as claras. Sempre mandou. E hoje nós temos essa divisão muito clara do mundo antigo comunista, né, que muitos falam que não existe mais comunismo. Para mim existe, mas o bloco russo-chinês... São os 3 blocos hoje, né, ô João? Que seria o russo-chinês... Seria quais os outros? O russo-chinês, o bloco globalista, né, que é muito definido, que são as empresas metacapitalistas, né, e o bloco islâmico. São esses 3 blocos que o professor Olavo falava muito, porque são projetos, todos eles têm projeto de dominação global definido em livros, em atos de reuniões. Ninguém mexe com eles. Os islâmicos, e faz parte da doutrina deles dominar o mundo. Ninguém mexe com eles. Então existem esses 3 projetos. E, agora, o que é o grande perigo que a gente vive hoje? Esses 3 projetos, em alguns momentos, eles se digladiam, em alguns momentos, eles dialogam. Então, a questão de diminuir as liberdades individuais é comum a esses 3 projetos. E é onde o conservador, a gente às vezes elogia, eu elogio às vezes o Trump, mas eu tenho até vídeo meu, eu sempre falo, olha... Não nos iludamos, ele é um líder político, ele não é o Messias, ele não é o... Então ele está defendendo um projeto que para nós é muito bom em muitos momentos, mas já não pode se iludir e achar que ele é a salvação do mundo, muito menos do Brasil. Endeusar ele demais. Endeusar ele demais. Que é o que a gente percebe que muitos fazem. E aí vem aquilo que eu estou dizendo da importância do eleitor começar a observar a coerência de vida. A gente estava num momento tão assim, desgraçado no sentido de fora da graça, né? Desgraçado da política, que quando aparecer um ou outro aí defendendo os valores cristãos conservadores, vamos votar, eu mesmo. Agora a gente tem que dar um passo a mais. A gente tem que dar um passo a mais de escolher pessoas não só que estão defendendo, já está ótimo os que defendem, mas que buscam viver aquilo. Fazendo uma análise de fora, a gente entende que essas pessoas,
era o mais próximo de um ideal de político católico, de cristão, não vamos colocar católico, não, resume, que nós tínhamos. Então o povo votou. Mas isso não basta. Nós temos agora de ter pessoas que realmente... Sim, porque senão nós vamos ser enganados muito facilmente. Muito. Existe uma interpretação bíblica de que o anticristo, ele é muito parecido com o Cristo. Por isso que ele engana as pessoas. Ele vai enganar as pessoas, né? Ou já está enganando, a gente não sabe, né? Então, o anticristo não vai ser defendendo ideologia de gênero, pedofilia, não. Ele vai estar defendendo a família, ele vai ser um líder, provavelmente defendendo valores conservadores. É um lobo na pele de cordeiro. E ele vai nos enganar. Então, se a gente não buscar pessoas que têm essa coerência, que buscam... A gente sabe que a santidade é uma busca que talvez a gente nunca alcance, mas que pelo menos buscam na sua vida privada, luta, a gente vai patinar. O Papa Francisco falava assim que a política é uma das formas mais nobres de exercer a caridade, né? Então, e aí assim, eu lembro também de Thomas More, né? Que vai falar assim que o homem que não se interessa por política, essa daí eu acho demais, ele corre o risco de ser governado por idiotas. Aí assim, a gente, com todo respeito aos colegas seus aqui de Unai, mas estou falando agora no geral. Aí o que a gente observa aí, a gente é muito curioso, a gente observa assim, algumas sessões da Câmara aqui, Paracatu, em algumas cidades que a gente vê assim, uns políticos totalmente despreparados. E aí assim, a gente entende, eu partilhava com um grande amigo meu em Paracatu agora esse final de semana, nós estávamos lá na Colo de Deus, e a gente, no show da Colo de Deus, a gente partilhava sobre isso. Aí ele até falou, eu entendi a posição dele, olha, tem que ter gente de várias as classes e tudo mais, mas assim, porque mostra a expressão popular, o desejo popular, mas... qual que é a sua visão? Porque, por exemplo, eu já vi alguns políticos, eu não vou citar nome, que defende a ideia de uma formação mesmo. Sem dúvida. Se pegar como exemplo os Estados Unidos, que os caras vão para Harvard, estudam, os grandes presidentes tudo estudaram em Harvard para se preparar para ser presidente, vamos dizer assim. Não há uma carência intelectual. Esquece agora igreja. Não há uma carência intelectual no geral. Já não estou falando aqui de Unai, não, tá? Mas estou falando assim no geral. Isso é uma frase que ficou muito famosa do Enéas, né? O Enéas, na época, era considerado doido. Doido. Depois começou a ser levado a sério, foi eleito como deputado mais votado. Eu depois que ele morreu, os stories dele. Eu falei assim, se ele candidatasse morto, eu já tenho que ganhar. Não, hoje ele teria mais ainda, né? Visibilidade. E ele falou isso, né? E na época foi muito atacado. Que para você, qualquer cargo que você vai ocupar no poder público, você tem que fazer um concurso, tirando os cargos políticos. Você tem que fazer um concurso, tem que passar pelo mínimo, né, de formação. Depois que você entra, você passa por uma formação. E para o chefe geral da nação, ou para o chefe do executivo, ou para os legisladores, você não tem critério nenhum, né? Você tem que ser alfabetizado. E então eu certamente defendo que deveria ter uma formação, não que isso fosse para excluir pessoas sem formação nenhuma, né? Porque é claro que é legítimo, né, que haja lideranças de populações mais simples, mas isso não impede que pessoa de origem simples busque formação. E o que é mais, só para concluir, o que é mais incrível são políticos que estão no 4º, 5º, 6º mandato, 7º mandato e continuam sem preparo, sem conhecimento. Isso não se justifica. Tudo bem, foi eleito pela primeira vez, talvez sem formação, e depois nunca buscou. Mas aí que eu defendo assim, que é aquilo que Jesus fala no Evangelho de São João, no capítulo 15, 16, ali, não foste vós que me escolheu, eu que vos escolhi, para que vai e produzai fruto. Em algumas traduções, não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi e vos constituí. Ou seja, quando Deus nos chama, Deus não quer saber se a gente tem formação teológica ou não. Então Deus chama qualquer um. Mas a partir do momento que Deus te chama, você tem que oferecer o mínimo para Deus, pelo menos o mínimo. De formação, então assim, pegou o João lá da base popular, não tinha muita formação, ok,
Aí entra aquilo que você falou, passou o primeiro mandato, mas assim, tinha que ter pelo menos uma mini informação a partir daí, até para ele ter uma visão de política, aonde ele entrou, né? Porque o que a gente percebe, nós que estamos de fora, é que aquela pessoa entrou lá e está totalmente perdida, ela não sabe nem onde ela está. O Partido Novo, que eu faço parte, né? Ele tem esse critério. Para você se candidatar, você passa por uma seleção, faz até prova, tem que fazer uma prova em vídeo, então tem um mínimo de seleção, né? E agora, sinceramente, o maior problema é a questão dos valores morais, viu, Thales? Porque, para mim, lá observando, o que mais atrapalha não é nem a falta de formação intelectual, de formação técnica, mas a falta de retidão moral. Então, a gente vê muitas vezes, acordos que não são cumpridos, né? Votos que não são pensando no quanto aquele projeto vai ter um impacto positivo para a maioria das pessoas, mas pensando porque o grupo pediu, ou porque tem algum interesse enfim, secundário aí, né? Então, eu entendo que é um problema, né? Mas não é uma solução também. Isso aí eu não acho que é por aí que melhoraria a política. Eu acho que vai melhorar quando procurarmos escolher pessoas que a gente de fato conhece. O Papa Leão, quando ele faz esse pronunciamento, eu achei super interessante, porque nenhum dia ele fala o mal não prevalecerá, e ele afirmava isso, que enquanto cristãos nós temos que acreditar nisso, a última palavra é do Cristo. E no outro dia de manhã, na primeira missa com os cardeais, ele fala assim que e é interessante a gente observar isso, porque o Papa Leão ele é filho de Santo Agostinho. Então, foi Santo Agostinho que definiu o que era o mal. O mal é o contrário do bem. Né? Então, ou seja, o mal é a ausência de Deus. Se Deus é o supremo bem, né? Então, é isso. Se você tira, é meio filosófico e físico, né? Porque na física, eu sou professor de física, a gente ensina isso. Não existe a escuridão, assim como não existe o frio. O que existe? Existe a ausência de calor que nós demos para dar. Como a gente não dá conta de dar nomes à ausência de calor, nós chamamos de frio. Então, o frio é simplesmente a ausência do calor. E a escuridão é a ausência de luz. Né? Então, essa é a definição. E o mal é a ausência do bem. Né? A ausência do bem. Se o bem é Deus, logo o mal é a ausência de Deus. E aí, no outro dia de manhã, o Papa Leão celebrando para os cardeais, ele fala o quê para os cardeais? A igreja é um farol. Nós temos que ser farol para iluminar o mundo. Aqueles que estão na escuridão. Então, assim... Lumen Gentium, né, do Papa... Que agora ele está no consistório, agora de semana passada, ele falou assim, vamos voltar a debruçar sobre os documentos conciliares. E aí, como que a gente faz? Aí eu estou falando isso porque entra muito nisso que você está falando. Como que a gente faz, então, para trazer o bem à luz? Então, nós temos que trazer Deus. Se bane Deus, entra a escuridão. Aí, por isso que é importante pessoas de Deus na política. E aí você tem ideia. Ou nós entendemos isso e os eleitores também, e acho que estão entendendo, ou não tem saída. Não tem saída. E um dos ataques que eu mais recebo é por falar de Deus. Era uma das coisas que eu ia te perguntar. Eu vou reformular a pergunta, que aí você continua nessa sua visão. Sim. Porque assim, a minha pergunta era assim, quais são os maiores desafios e perseguição lá dentro, né? Porque todo cristão que testemunha Cristo, a primeira coisa que acontece é ele sofrer perseguição. Tem vários apelidos, né? Eu tenho vários apelidos lá no particular, me chamam de João de Deus. Não, João de Deus não. Já, pois é, mas é João isso de mesmo. Deus, João de Deus já não... As referências já não são... não. Mas não ser que for os Papa João Paulo II. Não, mas é para atacar com o João de Deus lá mesmo, que foi preso do Goiás. Então me chama de João de Deus, de Papa Hóstia, enfim, de hipócrita, de vaquinha de presépio, e principalmente de hipócrita, que eu estou usando a religião para manipular as pessoas, professor de Deus, já chamaram de muita coisa. Então, assim,
duas coisas, né? E aí um ensinamento, primeiro, para quem quiser, né, pensar em se candidatar, e que o ideal é que a gente tivesse muitos candidatos da igreja, né? O cristão não pode ter medo da humilhação pública, porque ninguém foi mais humilhado que o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso eu não ouvi de nenhum padre, eu ouvi do professor Olavo de Carvalho. Então, a partir do momento, se você teme muito esse julgamento, essa humilhação pública, você vai se acovardar no primeiro momento. Você vai se acovardar no primeiro ataque. Então, a política é um lugar de batalha mesmo. Eu comentava isso com um irmão que trabalha lá, o Murilo, que é da comunidade também. Eu nunca imaginei que na política eu ia ter tanta oportunidade de exercitar as virtudes católicas, virtudes cristãs, de perdoar, porque você tem que perdoar muita coisa, de conviver com o inimigo, orar pelo inimigo, porque, em geral, você evita os inimigos, você evita as pessoas que você não gosta. E lá dentro não tem jeito de você evitar. Nós somos 15. Qualquer coisa que eu for querer fazer ali, eu tenho que buscar um consenso de 8. É um exercício de humildade, né? De humildade, é verdade. Silêncio, de muita humildade, de você ter que, às vezes, passar por cima ali do seu orgulho, do seu cara que te atacou. Você vai ser, putz, isso aqui é uma coisa maior, é mais importante do que eu vou sentar com essa pessoa aqui. Vou sentar com essa pessoa. Isso não significa ser hipócrita. Isso significa estar disposto a isso, a exercitar essas virtudes de perdão. Isso é caridade, né? É caridade. Exercitar a oração. Eu, tirando a minha família, as pessoas que eu mais oro hoje são meus adversários políticos. Diariamente. Então, agora, se a gente for ter medo desses ataques e medo da humilhação pública, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. E, João, como que você concilia assim, né? Porque nós estamos falando de tudo isso, nós temos que ter uma base, né? Então, como que é a sua rotina, assim, de comunhão com Deus, né? No dia a dia, até para você saber, né? E ter capacidade para suportar tudo isso. E isso é outra coisa também que é fundamental. Por isso que eu tenho dito assim, que a gente tem que dar um passo a mais. Essas pessoas que a gente elegeu, procurar saber se elas vivem aquilo, né? Porque eu vejo que se a pessoa não tem essa vivência diária, dificilmente ela vai conseguir manter uma coerência. Então, depois que eu me candidatei, eu me desordenei muito. E isso me fez quase desistir. E aí foi quando eu busquei aconselhamento, né, direção espiritual, e reforcei ainda mais as práticas que eu já tinha da comunidade. A minha comunidade, a gente tem algumas práticas diárias de oração, práticas de piedade. E foi onde eu me encontrei paz novamente. Então eu tenho uma rotina, eu todo dia faço a meditação do Evangelho do dia, né, da liturgia diária, por pelo menos 10 minutos. Faço a oração do terço, às vezes de manhã, às vezes no final do dia, terço mariano, né? E vou à missa. E ao final do dia faço o exame de consciência, que é fundamental, né? Depois de um dia de muito embate, um é a hora que eu paro lá, que eu faço o exame, eu falo, eu me excedi, hoje né? Então é fundamental. E aí tem outras práticas que na minha comunidade elas são sugeridas, não são obrigatórias, que é a Via Sacra e o Terço da Misericórdia às 15h, né, como os Filhos da Misericórdia também fazem, e a oração do Ângelus, 12h e 18h. Quando a gente fala assim, parece muito, né? Para quem não conhece as orações, principalmente. Mas a gente faz, por exemplo, a pequena Via Sacra, o Ângelus também tem mais de um formato. Simples, né? Mais profundo. Então são orações que me tomam 2 minutos. E às vezes, quando eu estou, né, nesses momentos de desordem, você arruma desculpa. Não, hoje eu estou ocupado. Hoje não posso, não. Estou ocupado demais aqui com... Depois você vê, você ficou 30 minutos tomando cafezinho, falando bobagem, ou passando tela, né? E você não tirou 2 minutos, às vezes, para aquela oração que era daquele momento. Então, eu tenho procurado manter muito essas práticas e é o que tem me dado solidez e tem me permitido continuar. E a leitura, família? Né? Eu também procuro ler todo dia antes de dormir. Eu leio alguma coisa. No momento eu estou lendo a vida de São João da Cruz. Nossa! Então, assim, e a família...
Mais ainda, né? Hoje eu tomo muito cuidado de estar cada vez mais próximo da família. O seu filho mais velho está com quantos Tem anos? 20. 20. Esse Mais foi novo, meu 4. aluno. Foi seu aluno? Foi meu né? aluno na Montessoriana. Ah, é verdade. O outro, não, o João Heitor é de 18. Terminou agora o terceiro ano. Não sei se foi seu aluno. Não foi não, foi só o outro. O grandão. O que foi aluno meu foi o caladinho. O Henrique. E aí tem os 2 pequenos. Que benção, então. João, assim, estamos chegando no final. Que papo gostoso. Eu queria, assim, que você deixasse, né, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né, que estão aí nos acompanhando nesse projeto Missão Desperta-te, né, sobre a sua vida com Deus, né, o que você hoje, o João Alfredo, né, o homem de Deus, político, pai, o que você quer deixar, assim, até para a população de Unai também, que, né, que com certeza a partir desse momento vai te olhar com um olhar mais diferente, né? Porque às vezes a gente vê você só lá na câmera ou em umas postagens rápidas no story, mas a gente não sabe quem é realmente, né? Então as pessoas com certeza conheceram uma outra face, né? E com certeza a verdadeira essência do irmão. Você pode deixar a sua mensagem aí pro pessoal e fazer suas considerações finais. Primeiro eu queria falar de uma união muito importante. Tem uma frase do professor Olavo. É um conselho que hoje todos que foram alunos dele usam como sendo assim, o mais fundamental do que ele ensinou. E ele fala, procurem ser. Procurem ser. E aí ele vai falar de tudo aquele mais do que ter, mais do que parecer, ser. Então, que a gente não deixe de investir diariamente em ser o que a gente deseja, que é o que Deus deseja de nós, que é sermos cristãos, amarmos a Deus, e sermos coerentes com o que a gente fala, ter coerência de vida com o que a gente fala. Então, procurem ser. E a partir desse procurem ser, unir com o que nos dizia Monsenhor Jonas Habib, ou santos ou nada. Então, o cristão, unindo essas 2 frases, essas 2 visões de mundo, né? O cristão não tem opção, ou santos ou nada é o que nós temos. A gente tem que buscar viver a santidade e buscar cada vez mais viver o que a gente defende, viver o que a gente aplaude. Mas a gente está vivendo um momento de crise muito grande, uma crise civilizacional. Então a gente tem que ir para a batalha, a gente tem que lutar por isso. Além de ser, a partir do momento que eu consigo ser, ou minimamente lutar para ser, que a gente aceite a batalha dos tempos que a gente está vivendo. No livro do Senhor dos Anéis, que eu gosto muito, ele tem um diálogo muito profundo lá do Tolkien, e ele diz isso, eu não queria viver esses tempos tão difíceis, esse desafio tão grande. Ele fala, não nos cabe escolher o momento que a gente vive, nos cabe abraçar esse momento e fazer o melhor que a gente pode. Então a gente está vivendo um momento de crise, a santidade é buscar, se entregar ao sacrifício que a vida nos coloca. Então, para mim, a santidade hoje é não fugir desse momento de crise, das batalhas que a gente vive, mas abraçá-las. E abraçar essa batalha hoje no Brasil é abraçar essa batalha política. Então, eu como político, eu peço, apoiem os políticos cristãos, apoiem na rede social. Uma curtida que vocês dão a algum político ou algum formador faz muita diferença. Esse mundo decaído que a gente vive também traz muitas oportunidades. Então, o algoritmo, ele é algo meio orgânico. Então, quanto mais a gente fomenta uma determinada visão, ela se torna maior. Então, vamos para a batalha, saiam do comodismo e procurem conhecer os políticos, conhecer as pessoas. Duvidem das pessoas que são atacadas, porque nós somos muito atacados na política como cristãos. Então procura saber, fulano usa a política para manipular os outros. Procura saber se o cara busca isso há 10, 20 anos, será que tem 20 anos que ele estava preparando para se candidatar? Né? Será que tem 20 anos que ele planejou isso tudo? Então, a principal mensagem é essa. Estamos em tempos de crise, tempos de batalha, e o bom cristão não foge da batalha. O bom cristão não deseja a guerra, mas está pronto para ela. Jamais abandonar, né?
Jamais. Por isso que Jesus vai falar no Evangelho, e você falando de a importância da batalha, porque nesses tempos, o mar bravio que forma os bons marinheiros, né? Jesus vai falar assim, olha, eu sou o caminho, né? Ele podia muito bem ter falado, eu sou a chegada, né? Ficaram bem mais tranquilo. Né? Mas é porque o caminho nos prepara para a chegada, né? Então, esse processo é importante também. E a resposta para tudo é santidade, né? Você citou o Monsenhor Jonas, no finalzinho, bem depois, quando ele lançou essa frase, ficou marcante, né? O Santos ou nada. Aí ele falou assim, olha, é Santos ou Santos? Aí uma pessoa perguntou, Monsenhor, mas cadê o nada? Ele falou assim, não, é porque muita gente eu falava ou Santos ou nada. Muitos estavam ainda escolhendo nada. Olha só. Então agora é ou Santos ou Santos. Não tem mais o nada. A santidade é a resposta para tudo, né? E o cristão responde todas as perseguições, seja na política, seja em qualquer ambiente de trabalho, com a vida de santidade. As calúnias, as injustiças, sempre com a vida de santidade. Santidade é a resposta para tudo. Então nós queríamos encerrar. E não esqueçam a última. A política é para os cristãos. A política é para os cristãos. A igreja nos pede, como leigos, a política é para nós, leigos. Lumen Gentium, né, vai falar isso, que o leigo vai aonde o sacerdote não pode ir. Exatamente. Então, não podemos ter um padre na política, porque o padre não foi constituído para estar na política. Então, a política é lugar do leigo. E se os bons não fazem nada, o mal vai triunfar. Exatamente. Então é hora dos cristãos assumir isso. Irmão, queríamos encerrar agora. Nós estamos aqui com a relíquia de Santa Helena Guerra. É uma freira que o final da sua vida foi marcada pelo pontificado do Papa Leão XIII, outro leão, né? E ela foi como um instrumento de Deus para um despertar. Tem tudo a ver com o nosso projeto Desperta-te, né? Porque através das suas insistências, da sua intercessão, o Papa consagra o século ao Espírito Santo. Nós vimos aí uma primavera, né? Na sua canonização, o Papa Francisco fala que ela era a apóstata da efusão, né, da devoção ao Espírito Santo. Então, nós queremos agora, encerrar esse momento rezando, clamando a intercessão de Santa Helena Guerra. Quem está nos assistindo, se puder inclinar sua cabeça, nós queremos primeiramente louvar a Deus por este momento, pela vida e pelo chamado do João Alfredo, pelo sim dele a Deus nessa missão tão nobre de exercer a caridade, de ser instrumento de Deus, de ser ferramenta de Deus. Nós queremos pedir a Deus primeiramente pela intercessão de Santa Helena Guerra a unção necessária, como diz São Tomás de Aquino, que para cada missão Deus reserva uma unção, e que Deus reserve e derrame sobre ele a unção reservada para este tempo de vida política, de combate pelos valores da fé, pelos valores cristãos, pelos valores da família. Que nós pedimos ao Senhor que, pela intercessão de Santa Helena Guerra, toda a graça do céu caia sobre ele. Pedimos um espírito de fortaleza, um espírito de decisão, de firmeza, de sabedoria, de discernimento, também muita mansidão, a graça de sempre estar com o perdão no coração ativado. Pedimos, Senhor, que ele possa responder todas as perseguições, que são tantas, com uma vida de santidade e de retidão. Entregamos sua família, assim também como nós entregamos todos aqueles que estão nos assistindo agora, nos acompanhando. Que essa graça, Senhor, se difunda e se espalhe por todos. Pedimos também, por último, por todos os nossos irmãos cristãos que são envolvidos com a política. Quantos e quantos deputados, vereadores, todos aqueles que são constituídos, Senhor, com essa autoridade, nós pedimos a graça do alto sobre eles, a graça de uma vida de santidade, de honrar sempre o Teu Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
João, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Conte com nossas orações. Por favor, é o que eu mais preciso. Amém. A você que acompanhou até aqui, Deus abençoe. Desejamos que toda a graça do céu seja derramada sobre a sua vida. Não esqueça de comentar, compartilhar, curtir e, é claro, rezar por essa obra. Deus abençoe e até a próxima.